Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. O Salmo 24 é um cântico majestoso que celebra a soberania de Deus como Criador e Rei. Atribuído a Davi, este salmo é frequentemente associado à entrada da Arca da Aliança em Jerusalém, simbolizando a presença de Deus entre o seu povo. Este salmo pode ser dividido em 3 seções principais: a declaração da soberania de Deus sobre toda a terra, a descrição dos que são dignos de entrar na presença de Deus e a exaltação do Rei da Glória. Vamos explorar cada uma dessas partes, contextualizando historicamente e refletindo sobre seus significados espirituais. O Salmo começa com uma afirmação poderosa: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24, verso 1. Esta declaração estabelece a soberania total de Deus sobre toda a criação. A expressão a terra e a sua plenitude abrange tudo o que existe, desde os recursos naturais até os seres vivos. Ao afirmar que o mundo e aqueles que nele habitam pertencem a Deus, o salmista lembra que todas as coisas, visíveis e invisíveis, estão sob o domínio do Senhor. Este conceito é encontrado em toda a Escritura, como em Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O Novo Testamento também reforça essa ideia em Colossenses capítulo 1, verso 16, onde Paulo afirma que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. O verso 2 explica o fundamento dessa soberania, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Esta referência à criação remete à narrativa de Gênesis, onde Deus separa as águas e estabelece a terra seca. Gênesis capítulo 1, versos 9 e 10. No Antigo Oriente Médio, o mar era frequentemente visto como uma força caótica e incontrolável. Ao fundar a terra sobre os mares, Deus demonstra seu poder absoluto sobre o caos, trazendo ordem e estabilidade. Esta imagem reforça a ideia de que o Senhor é o Criador que estabeleceu o mundo com sabedoria e poder, e que nada está fora do seu controle. A segunda parte do Salmo, nos versos 3 a 6, aborda a questão de quem é digno de estar na presença de Deus. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. O monte do Senhor e o lugar santo referem-se ao templo em Jerusalém, onde a Arca da Aliança estava guardada, simbolizando a presença de Deus. Subir ao monte do Senhor é uma metáfora para aproximar-se de Deus em adoração e reverência. Contudo, para estar na presença de Deus, é necessário ter mãos limpas e um coração puro. Isso significa uma vida de integridade e sinceridade, livre de idolatria e desonestidade. A exigência de pureza moral e espiritual reflete a santidade de Deus e sua exigência de justiça, como também expressado em Isaías capítulo 33, verso 15. Aquele que anda em justiça e fala o que é reto, que despreza o ganho de opressões, que sacode das suas mãos todo o presente, e tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue, e fecha os seus olhos para não ver o mal. O verso 5 afirma que aqueles que se aproximam de Deus com pureza receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Este verso mostra que a bênção de Deus é reservada para aqueles que vivem de acordo com seus preceitos. A justiça de Deus aqui pode ser entendida como sua fidelidade em cumprir suas promessas e como a retidão que ele concede aos que o buscam sinceramente. O termo Deus da sua salvação reforça que a salvação e o livramento vêm de Deus, que é a fonte de toda justiça e bondade. Este conceito é reiterado em Salmo 68, verso 19. Bendito seja o Senhor, que diariamente leva o nosso fardo, o Deus que é a nossa salvação. O verso 6 conclui esta seção com uma referência à geração que busca a face de Deus. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Aqui, o salmista identifica aqueles que são dignos de estar na presença de Deus como aqueles que o buscam sinceramente. O Deus de Jacó é uma referência ao Deus dos patriarcas, que fez aliança com Abraão, Isaque e Jacó. A busca pela face de Deus implica um desejo profundo de conhecer a Deus e viver em comunhão com Ele. Este conceito de buscar a Deus é um tema recorrente nos Salmos, como em Salmos 42, verso 1. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus.
A terceira e última parte do Salmo, nos versos 7 a 10, é uma exaltação do Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Esta passagem é cheia de majestade e celebração, sugerindo a entrada triunfal de Deus ou de seu representante, o Rei ungido, na cidade de Jerusalém. As portas e entradas eternas simbolizam os portões da cidade ou do templo, que são personificados e convidados a se abrir amplamente para receber o Rei da Glória. Esta imagem reflete uma celebração litúrgica, possivelmente relacionada à entrada da Arca da Aliança em Jerusalém, conforme descrito em 2 Samuel capítulo 6, versos 12 a 15. O verso 8 pergunta: quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Esta resposta revela que o Rei da Glória é o próprio Senhor, descrito aqui como forte e poderoso, um guerreiro invencível. Esta descrição de Deus como um guerreiro reflete as tradições antigas de Israel, onde Deus era visto como o líder das hostes celestiais que luta em favor de seu povo. O poder de Deus é destacado em vários outros salmos e cânticos, como em Êxodo capítulo 15, verso 3. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. O verso 9 repete o convite às portas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. A repetição reforça a solenidade e a importância desse momento. A expectativa é que o Rei da Glória seja recebido com toda a honra e reverência devida. O salmista está enfatizando a necessidade de abrir-se completamente para a presença do Senhor, reconhecendo sua majestade e soberania. Finalmente, o salmo conclui no verso 10 com a repetição da pergunta e resposta. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. O Senhor dos Exércitos é um título que enfatiza a liderança de Deus sobre os exércitos celestiais e terrenais. Ele é o Rei soberano sobre todas as forças, e sua glória é incomparável. Este título também aponta para a ideia de que Deus está à frente das batalhas de Israel, lutando em favor do seu povo e assegurando a vitória. O termo Rei da Glória resume a grandeza e majestade de Deus, que é digno de todo louvor e adoração. Em resumo, o Salmo 24 é uma poderosa celebração da soberania de Deus como Criador e Rei. Ele nos lembra que Deus é o dono de toda a terra e que somente aqueles que buscam a pureza e a justiça podem entrar em sua presença. O Salmo também exalta Deus como o Rei da Glória, cuja presença deve ser recebida com reverência e alegria. Este salmo, portanto, nos convida a refletir sobre a santidade de Deus, a importância de buscarmos viver de maneira justa e a adorar o Senhor com todo o nosso coração, reconhecendo sua majestade e poder. Toda segunda e quinta-feira estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.